It's alright. It's okay. It's alright. It's okay. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, minas e manos, meu chapa, aqui é o Chris McOliver, mais uma vez com vocês. Você está assistindo Musical Brothers and Sisters podcast na TV Black Music e na Rádio TV Web Nova Cotia. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com a minha esposa, Karine, e com a minha filhinha, Suzy. Muito bem, que legal, que legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da palavra, vamos falar um pouquinho da nossa jornada, da nossa trajetória, né? E de algumas decisões que nos trouxeram onde a gente está hoje. Ok? Muito bem. Vamos lá. Então, a princípio eu gostaria de soltar uma primeira música, né? E o nome da música é I'm on my way, do Take Six, que fala: eu estou no caminho, eu estou no meu caminho. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way to the Canaan land. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way. If my mother don't go, I'll journey on and on. If she don't go, you know I'll journey on. If my father don't go, I'll journey on. If he don't go, I'll journey on and on. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way to Canaan, Lord, I'm on my way to the Canaan land. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way. If you don't go to the Canaan land, don't hinder me. Take it. I'm on my way. I am on my way to the Canaan land. I'm on my way to Canaan land. If you don't go, I'll journey on. I'm on my way to Canaan land. If you don't go, I'll journey on to Canaan land. I'm on my way. I'm packing up and moving. I'm packing up and getting out of here. I just can't stand it no more. And if my mother, or my father, my sister, or my brother don't go, hey, the preacher don't go, nigga don't go, even if the neighbor don't go, just no, 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 Se você não for, I could not. Eu vou pra lá. Hey, if you
you don't go, I'll carry on and on. If you don't go to Canaan land, I'm on my way. If you don't go, E esse foi Take Six. Meu, Take Six é um sexteto muito interessante. Os caras são muito antigos, né? E eles já vieram no Brasil algumas vezes, vieram no programa do Jô antigo aí, né? Deus o tenha, Jô Soares. E uma das coisas, uma das características deles, uma coisa que aconteceu na vida deles, né? Foi ter ganho, tipo, mais de 3, 4 vezes, né, campeonatos mundiais aí de sexteto. Take Six é um dos melhores sextetos do mundo e é muito legal ouvir. De vez em quando eu coloco lá, quando eu tô lavando minha louça, né? Coloco o Take Six e, cara, me delicio com o som. É muito bom, bom demais. É isso aí. Fala um pouquinho dessa letra, eu lembrei. I'm on my way. Eu estou no meu caminho. Essa música é uma versão daquela Caminhando Vou para Canaã. A gente vai soltar um pouquinho do It's Alright, It's Okay, beleza? E eu já falo um pouquinho da letra I'm on my way. it's alright, it's okay, It's alright. It's okay. Yesterday was yesterday, but today there's a brand new mercy. God smiled down on you. Sei dançar. Yeah, I know you had a rough week and your bills are due, but you barely making ends meet. Don't worry about a thing. Put your hand in God's hand. It's alright. It's okay. Yeah. Tell him it's alright. Say yeah. It's okay. Don't worry about a thing, it's crazy not a thing. I know he hurt you, deserted you. He left you with the kids. Girl, drop down on you and pray to the Lord. I like the way you handle that, got your smile back. And when you see that brother in the streets, tell him it's alright. Yeah. Oh, okay. 'Cause God's got you with that. It's alright. No need to worry, no need to fret. God's got you. Now let me talk to him. Little Denise is only, but she go for, and she go to Cass City, you know how them boys do. They wanna run through and talk about you. Tell me why the girls wanna Oh, 'cause you carry yourself like a lady, like you to shoot for the 4-point. That ain't a Range Rover, but that's a scholarship that puts you in that college though. Race your life, dance to the finish line. Yeah, I know you want a milli, but take time to build. They say that I'll be hating, but not really though. You know that boy be breaking it down, teaching his girls how the game go. Yeah, be alright. He never let you down. Hold on, wait and see. Everything, it will. Trust. Come on, hold on, wait and see. Come on and get them hands up if you know it's alright. Yeah. Come on, move to the left, now move to the right.
Este foi Otis Camp. Alright, muito bem. E falando da música I'm On My Way, ela é uma versão da Caminhando Eu Vou para Canaã, né? Só que na voz do Take Six. É mesmo? Muito bem, né? E tem uma parte da música que é bem interessante. Na verdade, eles pegam alguns idiomas, né? Eles falam inglês, espanhol e português, velho. Quando eu ouvi o Take Six cantando em português, meu, se você não for, saia da frente. Falei, meu Deus do céu, que legal. Uma homenagem muito boa. Com isso a gente consegue ver que algumas pessoas, né, alguns grupos admiram a musicalidade do Brasil, né? E amam os brasileiros, né? Isso é muito legal. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns teminhas, né? Eu separei algumas coisas e a gente vai fazer alguns comentários, tá? Primeiro, eu gostaria de ler uma parte do Evangelho de João, né? João 15. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que estando em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o pai tira, né? E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. As pessoas se convertem, as pessoas aceitam Jesus, elas pensam que não vai chegar nenhuma situação difícil para elas resolverem. E muitas vezes a situação ela chega na hora que você não está esperando. Aí você quer atribuir culpa ao inimigo, quando é Deus limpando você de comportamentos antigos. E eu tenho visto algumas coisas corriqueiras acontecendo dessa mesma forma. Pessoas se convertem, precisam deixar o velho homem, velhas práticas, até riquezas, né? E acabam até desanimando quando não percebem que Deus está fazendo limpeza na vida para que ele tenha uma comunhão completa, né? Sobre a vida desse indivíduo, dessa pessoa. Eu vou continuar lendo algumas partes aqui e aí eu vou fazendo alguns breves comentários, tá? Ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nessa época Jesus estava com os discípulos aqui na terra e ele tocou muitas vidas, né? Quem assistiu The Chosen assim pode ter uma sintetização de como foi a comunhão de Jesus com seus discípulos, né? Eu falo pra você uma coisa, cara, é muito legal assistir The Chosen. E eu falo mais uma coisa, eu quero trazer cautela pra você, né? Porque existem muitas pessoas que estão adorando o ator, né? Que faz o papel de Jesus. Ele é homem como a gente, tá, pessoal? Então toma cuidado com idolatria. Deus, ele não gosta disso, tá? Isso daí é pecado e não te leva para a comunhão eterna com o Pai, tá? Então toma muito cuidado. Embora ele tenha retratado coisas muito próximas da Bíblia, a gente tem que tomar cuidado. É uma linha tênue mesmo, a parte da admiração e a parte da idolatria. Ela é uma linha muito, muito tênue. É um abismo, sabe? Você pode tropeçar e cair nesse abismo. É muito perigoso. Tá bom? Mas é muito legal quando você consegue assistir uma obra e você consegue ver uma fidelidade à vivência humana, né? Por exemplo, os discípulos zoando uns aos outros. Quem lê a Bíblia não imagina, né? Não consegue imaginar os discípulos brincando uns com os outros. Pô, você não consegue imaginar Jesus brincando com os discípulos na água, no mar, né? Jesus sendo o amigão deles e o professor deles. E o próprio ator de Jesus, né? Ele dá
uma certa... Ele fala, né, dá umas entrevistas em podcast também, falando sobre a comunhão dele com Deus ficou maior a partir do momento que ele começou a pesquisar mais sobre Jesus. Cara, você lendo a Bíblia em si, você não consegue imaginar essa humanidade de Jesus. E The Chosen, com maestria eles conseguem passar esse tipo de proximidade. O legal do The Chosen é isso, né? Tipo, a Bíblia a gente viu o Jesus Deus. E no The Chosen a gente vê o Jesus ser humano, né? Isso é muito legal. Isso aí. A arte, ela pode te levantar, te deixar mais próximo de Deus, ou ela pode te derrubar, como tem derrubado várias pessoas que a gente admira. Por exemplo, vocês têm visto, né, o caso Didi, que tem acontecido em Hollywood lá, várias pessoas que a gente admirava em queda e hoje perderam a admiração. Só uma idolatria pesada que pode te fazer continuar admirando aquelas pessoas. Uma pergunta que eu quero fazer aqui, né? Posso fazer pra mim, posso fazer pra você que está em casa, e eu posso fazer pra minha esposa, né? Que aqui está. O que as pessoas costumam deixar para trás, né? O que as pessoas costumam deixar para trás e o que elas de fato deveriam deixar para trás. Uau, pergunta ampla. Eu acho que o que as pessoas deviam de fato deixar para trás? Eu acho que os maus hábitos, maus costumes, coisas que afastem a gente de Deus e tudo aquilo que Deus ordenou que está fora do tempo. Não é o tempo que Deus pediu para você viver e você precisa se alinhar com o tempo de Deus. Eu acho que essas coisas a gente deve deixar para trás, com certeza. Qual que é a outra parte da pergunta? Assim, não, o que as pessoas costumam deixar para trás e o que elas deveriam. Costumam deixar para trás, o que deveriam é isso. O que a gente costuma deixar para trás são coisas que machucam o nosso ego, o nosso conforto, a nossa visão de mundo. Então a gente tem muita facilidade de deixar essas coisas para trás. E ok, tudo bem, desde que isso esteja alinhado com a vontade de Deus para esse tempo. Porque às vezes é para você ficar ali nesse tempo tentando entrar em comum acordo com uma pessoa, com um lugar, é para você gastar tempo para se alinhar, não é para deixar para trás, né? É muito interessante essa coisa de deixar coisas para trás. Eu falo que eu tive decisões caras, difíceis para mim. E às vezes Deus pede algo que você fala, pô, mas espera aí. Né? E quando eu tive que deixar minha cidade antiga para trás, foi algo muito dolorido. Quando eu tive que colocar um ministério que Deus colocou na minha vida na gaveta, foi algo muito duro para mim. Quando eu tive que deixar a minha família de Mauá, meus familiares, minha parentela para trás, foi algo difícil. Deixar de vê-los com frequência foi muito difícil. Pessoal de Mauá, de Santo André, foi muito difícil para mim. Quando eu tive que deixar a minha primeira célula, a minha igreja antiga para trás, foram decisões difíceis, bandas que eu passei, né, amizades que eu construí, eu tive que deixar para trás, foi muito difícil. Só que a Bíblia fala assim, que onde está o seu coração, ali estará seu tesouro, né? Onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. E muitas vezes Deus, ele olha para você e pergunta: onde está o seu coração? Onde ele deve estar? Né? O que você deixa para trás de fato e o que você deveria deixar. Muitas vezes as pessoas não têm uma boa direção porque elas deixam de ouvir o que vem do alto, o conselho do alto. E é muito difícil para o ser humano ouvir as coisas de Deus quando tem várias coisas, né, como serviço, como família, como amizades, como às vezes baladas, né, lugares gostosos, gritando em todo tempo na mente dessas pessoas. Tem uma passagem que fala acerca da parábola do semeador. Uma das partes dessa parábola
é que quando a semente ela cai no meio dos espinhos e existem algumas riquezas que são muitas vezes caras para as pessoas deixar para trás. Assim, eu não sei que tipo de coisa você aí desse lado está tendo dificuldade de deixar, se é um relacionamento que te afasta das coisas de Deus, de executar aquilo que Deus te programou para executar bem, porque Deus ele derrama dons sobre as pessoas e as pessoas são capacitadas. Deus ele derrama chamados na vida das pessoas e muitas vezes você não consegue executar bem porque você está cercado por coisas que te distraem de Deus, te distraem do chamado primordial de Deus. Se Deus ele te capacitou, lá no futuro ele vai te cobrar sobre isso. Ele vai te cobrar sobre isso, ele vai voltar, né, querendo saber se aquele talento que ele colocou na sua mão foi realmente negociado ou se você resolveu esconder por medo. E Deus ele é muito generoso com aquele que entende. Você só vai conseguir entender Deus se você deixar o Espírito Santo falar na sua vida. E você não vai conseguir entender Deus quando você deixa as coisas gritarem muito mais do que a suavidez do Espírito Santo falar. E é muito interessante porque as coisas que te atraem a ficar longe de Deus, elas estão fora de você, mas o Espírito Santo ele consegue atuar dentro de você. Então, para você dar atenção para coisas de fora, você precisa largar a comunhão com Deus, de fato. E para você conseguir ter foco nas coisas de Deus, você realmente precisa fechar os olhos para as coisas de fora e abrir espaço para uma comunhão espiritual de fato. As coisas que eu tive que deixar para trás lá e vir para cá. Pô, eu escolhi adorar a Deus, só que eu estava escolhendo adorar a Deus do meu jeito. Só que Deus me capacitou a tocar pessoas, a tocar vidas. Capacitou minha esposa a tocar vidas. Nós não conseguiríamos tocar algumas vidas que Deus queria trabalhar de longe. As pessoas, elas olhavam para nós, elas perdiam a admiração pela gente porque estávamos longe delas e elas se sentiam abandonadas. E as pessoas com as quais estávamos, elas já tinham provado bastante da gente, elas estavam fartas da gente ali, entendeu? Mas, pô, quem quer que um amigo vá embora, né? Eu tive vários amigos que foram para os Estados Unidos que falam, e alguns deles falam: Cris, vem pra cá. Ainda não chegou o tempo, mas né, na hora que Deus falar assim, agora, né, porque a minha vinda pra cá foi compulsória. A minha deixada do Coral Reino, né, que é o coral que eu falo sempre, meu coral, eu nunca vou deixar de falar, foi compulsória. Alguns amigos falam: Cris, pô, vamos fazer um esquema com o Coral Reino, né? Alguns 20 de novembro, né? Consciência Negra. Alguns 20 de novembro o pessoal me chama: Cris, vem pra cá, vamos fazer um som, não sei o que lá. E agora, esse ano, eu tô querendo fazer um propósito com a galera, começar a escrever um escopo e ir lá, pô, fazer uma comunhão com o pessoal na igreja do pastor Ezequias, né? Ou em algum lugar que a gente escolher, uma chácara, quem sabe, e chamar pessoas antigas do Coral Reino e família também, né? Mas a gente está esperando uma resposta do Senhor. No meu coração o negócio já está estabelecido, mas qual a direção que Deus vai me dar? Vai dar pra gente? Eu não sei. Legal, né? Você falando isso, hoje de manhã eu tava lendo uma passagem lá em João 4,34, que fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua boa obra. Jesus estava lá em Samaria, depois que ele conheceu a mulher do poço, e depois que ela saiu anunciando para a galera da cidade que Jesus tinha, sem conhecer ela, sabia dos pecados dela, e que ela conheceu o Messias, as pessoas da cidade começaram a ir atrás do Messias, e ele começou a atender aquelas pessoas, conversar com aquelas pessoas, acolher as pessoas, e os discípulos, vendo aquela movimentação, começou a ficar preocupado, tipo: Jesus, para um pouquinho para comer, Jesus, vamos comer, bora comer, Jesus. E ele fala: agora não é a hora de comer. O meu alimento é cumprir a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é que eu dê atenção para essas pessoas agora.
E isso falou muito, né? Que determina muito do tempo que Deus tem pra gente, o que é pra fazer naquele tempo. E quando você tá fazendo o que Deus determinou para aquele tempo, para aquele ciclo, você tá no meio do propósito do Senhor. E o seu verdadeiro alimento vem disso. Então é o seu salário, é a sua recompensa, é onde você fica realmente satisfeito. Não importa o esforço que você dedica àquilo. Você não se sente cansado, você fica satisfeito e renovado, né? Então, quando o Senhor muda a gente de lugar, a gente tem que entender que se for da vontade do Senhor, a gente vai ficar alimentado, satisfeito, e a gente vai deixar para trás aquilo que é para deixar para trás. E vai fazer o que Ele quer fazer. Mesmo que naturalmente, né, sentir fome dói, sentir fome é ruim, mas estar atendendo o propósito de Deus para aquele tempo satisfaz, te mantém. Amém. Amém. E o que nos torna escravos das nossas atividades? Nós não queremos deixar algumas coisas para trás porque a atividade, ela é prazerosa. E, cara, e você acha que você nasceu para aquilo, só para aquilo. Você não consegue entender que algumas atividades da nossa vida são transitórias. Apenas transitórias e, basta. Deus, ele trabalha muitas vezes com dispensação. Agora é tempo disso. Daqui a pouco é tempo daquilo. Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, mas agora eu cresci, sou adulto e deixei as coisas de menino. Isso conta muito sobre varonidade, sobre maturidade. E qual que foi a estatura que o Pai trouxe a Jesus, quais eram as características da varonidade perfeita? Jamais você vai conseguir alcançar a varonidade de Cristo sem renúncia. A Bíblia fala assim que ele renunciou à sua própria vida. Ele renunciou à sua própria vontade. Ele falou lá antes de morrer, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas acima de tudo, ele quis cumprir a vontade do Pai. Ele quis cumprir a vontade do Pai, que era uma vontade de resgate de muitos. Que ele morresse primeiro, enfim, cumprisse o propósito dele na morte ali, colocasse a morte no chão, e depois ressuscitasse, e depois subisse ao Pai. Ele precisava cumprir esse trajeto e depois ele precisava fazer com que o ser humano viesse a ter uma comunhão nunca vista antes. Porque Jesus, ele foi capacitado a cumprir a vontade do Pai. O Pai o capacitou. É muito legal uma passagem que está o João lá batizando e Jesus chega para ser batizado. E aí o Espírito, o Pai fala em Espírito: eis o meu Filho amado. Eis o meu Filho amado no qual tenho prazer. E aí a gente começa a analisar isso e começar a enxergar alguns propósitos de Deus. Esse propósito também do Filho amado é o quê? Você consegue ver esse propósito lá em Gênesis, lá no começo. Jesus, ele vinha ter com os homens na viração do dia. Ele vinha em espírito ter com os homens. Ele visitava Adão e Eva na viração do dia. Na viração do dia ele visitava. E porque ele tinha prazer em estar tendo comunhão com o homem. A partir da desobediência, o homem deixou de ter essa comunhão do Senhor visitar o homem na viração do dia. O propósito, o mandamento era que o homem crescesse e se multiplicasse. Ele ia ter relação lá com a sua mulher, ia se multiplicar e encher a terra. Quando Deus fala assim: eis o meu Filho amado no qual tenho prazer, ele vem lembrando para mim e para você o que ele quer de mim e de você. Jesus iria cumprir seu trajeto, iria morrer, morte de cruz, iria ir pro Sheol, pro Hades, iria ficar 3 dias e iria ressuscitar.
e ele iria para o Pai. Só que quando ele ressuscita e fica esses 40 dias na terra, ele deixa uma mensagem. E uma das mensagens que ele fala para o homem é que ele não nos deixaria órfãos, ele não deixaria aquela geração órfã, mas ele enviaria um consolador da parte do Pai, que é o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito do Santo, que o Pai divide essa comunhão com o Filho, e o Filho iria dividir essa comunhão com a gente, iria nos ungir para nos tornar semelhantes ao Filho, para no final o Pai olhar para nós e falar: eis meus filhos amados, no qual eu tenho prazer, porque nós seríamos imitadores de Jesus. Jesus é o cabeça. O que quer dizer Cristo? Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo não é sobrenome de Jesus, gente. Quem acha que Jesus Cristo é sobrenome, a não ser que você coloque no seu filho, né, a sua família, o nome dela é Cristo, né? E aí você coloca o nome do seu filho de Jesus. Aí o nome do seu filho vai ser Jesus Cristo, mas dado por você o nome, né? Jesus, sobrenome Cristo, mas Cristo quer dizer ungido. Pessoal, e o que a igreja é? A igreja é corpo de Cristo. Pessoal, entenda que nós temos essa incumbência pela fé. A gente tem que guardar essa fé até o tempo determinado. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós receberemos uma coroa. E a gente precisa guardar a palavra, a gente vigiar para que ninguém roube a nossa coroa. Que coroa? A coroa que Jesus, o Cristo, quer nos coroar. Jesus é o cabeça de Cristo. E a igreja é chamada para ser o quê, pessoal? Corpo de Cristo. Só que Deus, ele não quer apenas um corpo espiritual. Ele quer um corpo literal para você e para mim. Ele quer que você ressuscite, né? Tal como aquela passagem de Ezequiel: filho do homem, profetiza sobre esse vale. Lembra do vale dos ossos secos? Isso retrata a volta de Jesus. Retrata a alma retornando aos corpos, pessoal. É muito interessante. Quando Jesus ressuscita, ele mostra os furos. Os discípulos conseguem tocar nele. E ele se alimenta com os discípulos. E sobe para o Pai. Ele quer isso para nós. Quando ele ressuscita Lázaro, o que ele fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Olha que pesada, olha que profunda essa palavra, pessoal. Meus irmãos, é muito profundo aquilo que Deus quer fazer através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, ele quer que você espere esse momento. E se você morrer aqui nesse momento agora, que você tenha morrido em santidade, para que você aguarde a ressurreição. Para que quando você ressuscitar, você ressuscite semelhante a Jesus. Se foi uma morte de cruz para você, que você consiga mostrar os furos, que você consiga levantar a sua túnica e mostrar o seu transpassar, né? E que você seja semelhante. Se você for mártir, que você consiga aguentar até o fim e que você consiga humilhar o inimigo. Amém, pessoal? Tá? É tremendo, né? A obra da cruz, a obra redentora da cruz, até o momento da nossa ida com Jesus, né? Ela é muito específica. Teve um momento que acho que você começou a falar tudo isso por causa de uma pergunta, né? De que a gente, às vezes, quando se apega, tem como idolatria os nossos afazeres, né? Às vezes são afazeres dentro de um ministério, às vezes são os nossos próprios afazeres, que é do propósito de Deus também, né? A mulher na casa, com a família, o marido ser o sustento. Só que Deus quer um equilíbrio para que quando chegue a hora a gente esteja pronto, né? Então a gente tem que estar disposto a renunciar tudo pelo nome do Senhor e saber o que é o tempo da renúncia, né? O que eu tenho que idolatrar é somente o chamado de Deus e é o chamado dele de viver uma promessa eterna a voz com dele. ele, a voz dele.
E o restante a gente tem que estar em eterno momento de oração com o Espírito Santo para saber quando é a hora de ir, quando é a hora de ficar, quando aquela atividade não é mais. Tipo, eu não tenho que ter apego com as coisas que eu faço, nem com as coisas que eu tenho. Porque quando o Senhor falar, muda, troca, vai, seja muito fácil para eu deixar essas coisas, essas circunstâncias, né? E a gente vê, tipo, na história, eles viviam em tendas, né? Antigamente. Então a gente vê que eles estavam fisicamente mais preparados que a gente hoje, né? Porque Deus falava, mudava a nuvem, mudava o tempo, eles, né? Saía todo mundo do arraial, pegava a sua cabana e ia. E hoje a gente tem lugares fixos, casas fixas, e aí o Senhor às vezes pede pra gente trocar de trabalho, trocar de cidade, às vezes de ministério, por que não? E a gente fica resistente à voz do Senhor com as trocas e com as mudanças dele, sendo que o povo dele sempre esteve fisicamente disposto a essas mudanças. Amém, amém. Temos mais uma música e a gente vai fechar com ela, beleza? Tá Groove Soul aí, né? A gente vai... como é que tá o título dela? Vinde a mim, não é? Meu Deus. Vinde a mim. É isso aí. Abençoa esse povo seu, Reunidos aqui. reunidos aqui para adorá-lo. Aquele que precisa da vida, aquele que precisa da cura, o cansado e oprimido, o doente e o ferido. Todos vinde a mim, todos vinde a mim. Sou Jesus, Rei dos Reis, e vos aliviarei. 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 Não perca nosso rastro, fique com a gente, porque melhor estar na presença de Deus do que em qualquer lugar 1000 dias. Melhor um dia aqui do que 1000 dias em outro lugar. Assim diz a palavra, tá bom? E fique dentro do propósito, não perca o seu foco. Deus é contigo, você é amado. Valeu!